Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre um tema de suma importância: metas. Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Gabriel Breyer, sou CEO de uma holding de 6 empresas que rodam de forma totalmente independente, com faturamento de múltiplos 9 dígitos. O que é ser totalmente independente, gente? Os líderes tocam ela totalmente sozinha, eu faço uma reunião com eles a cada 15 dias, tá? Voltando ao nosso assunto, normalmente os empreendedores em início de carreira, eles começam com muita paixão, muita energia, só que sem meta alguma. Isso se mostra um problema gigantesco logo de cara. Por quê? Não adianta de nada a paixão e energia lá no talo se tu não tiver direção. Então depois de rodar alguns meses igual peão, que a gente brinca muito aqui, sem clareza e sem direção alguma, os empreendedores entendem que precisam estabelecer metas. Porque é aquela história, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aí vem um segundo probleminha. Uma coisa é tu traçar uma meta e saber para onde tu vai. Outra coisa completamente diferente é tu conseguir bater essa meta. Esse é o grande X da questão, né? Porque muitas empresas não conseguem estabelecer como é que vão conseguir bater aquelas metas por si próprias. E isso acaba acontecendo um problema muito grande na empresa. Muita gente fala que isso é um câncer interno. Então não precisa se preocupar. Hoje eu vou te explicar a essência de como você pode alcançar cada uma das suas metas. Fica aí que depois da vinheta eu tenho uma pergunta para te fazer. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda mentalmente para mim, beleza? Vamos lá. Quantos motivos existem para uma empresa não bater metas? Pensa aí mentalmente e me fala. São dezenas? Centenas? Milhares? Pensou? Olha que loucura! E se eu te disser que são apenas 3 motivos? Por incrível que pareça, existem apenas 3 motivos pelos quais a empresa não bate metas. Ou ela está errando na definição da meta por si só, ou no plano de ação para alcançar a meta, ou então na execução daquele plano. Então, se a sua empresa não está batendo nas metas, o que você precisa fazer é analisar qual desses 3 motivos estão causando o problema. Pode ser um ou pode ser mais de um. A gente vai analisar cada um deles bem de perto agora. Primeiro, se o erro está nas metas. Aqui a gente gosta muito de fazer as metas trimestralmente. Já que o mercado está sempre mudando o tempo inteirinho, a gente faz a meta do ano, né, que é uma meta macro, e depois a meta micro por cada trimestre. Exemplo de uma meta do ano: fazer 6 milhões de faturamento com 20% de lucro. Depois tu vem quebrando ela para o trimestre, dizendo quais são as reais ações que tu vai fazer naquele trimestre para que aquele pedaço de meta aconteça. Lá no passado, um mentorado meu queria pular de um faturamento de 120 mil por mês para 1.200.000 em um único mês. Eu perguntei para ele qual que era o planejamento micro. Ele imagina o que ele me respondeu: o que é isso? Então eu peguei e expliquei para ele quais eram as ações que ele tinha que fazer para multiplicar a empresa dele em 10 vezes em apenas um mês. Quando ele tentou planejar o micro do mês, ele percebeu que com o time e com tudo que ele tinha, a meta era impossível de ser batida. Então assim, muitas vezes a gente imagina que a meta ela tem que ser aquele sonho que a gente almeja, que a gente vive, só que na realidade ela tem que ser um objetivo macro, aonde quando tu consiga quebrar ela nos 4 trimestres, tu tem que ver que aquilo pode ser realizado, que aquilo é alcançável. E isso vai minimizar demais qualquer erro referente à meta. Ela vai deixar de ser um sonho e vai se tornar um objetivo totalmente concreto. Segundo erro, ele está no plano de ação. Definir uma meta certinha não é um sonho muito louco e agora sim um objetivo real? Maravilha! Então agora chegou a hora de você entender um pouco mais sobre o plano de ação. Dessa meta que você colocou ali de uma maneira concreta, você vem detalhando ela no mês com as ações que tu vai fazer para conseguir realizar essa meta mensalmente. Então vou contar uma história de um mentorado que chegou aqui. Ele chegou para mim e mostrou o plano de ação dele e lá tinha: vender meu produto físico em uma farmácia. Olha como isso é totalmente amplo. Tem uma gigantesca probabilidade de dar problema. Por quê, gente? Porque o quanto que essa ação realmente vai ajudar na meta. Já pensou em colocar na farmácia do Zé da esquina e o produto dele vender apenas uma vez por mês? O que isso realmente ia mudar no jogo dele? Agora imagina se ele tivesse colocado algo um pouquinho diferente. Vender meu produto físico em uma farmácia com faturamento mínimo de 10 mil reais por mês e lucro mínimo de 20%. Aí sim, essa ação do plano de ação
fica bem mais específico e ele sabe o quanto que isso vai impactar diretamente na meta. Terceiro, se o erro está na execução. Obviamente você pode ter feito uma meta corretamente, mapeou certinho o plano de ação e na hora de executar pode ter colocado aquela demanda na mão de uma pessoa que ainda não tem habilidade suficiente para dar conta daquilo. Ou simplesmente alguém que ficou doente e não conseguiu entregar a demanda a tempo. Infelizmente são contratempos que acontecem muito. Teve uma vez aqui na Beauty Gold que eu precisava fazer um e-commerce. Aí eu coloquei essa demanda na mão do meu designer. Só que eu nunca pensei que isso faria a demanda atrasar alguns meses por problemas de integração e dificuldade na execução. Então assim, o que acontece? Foi uma falha minha por não entender que ele nem imaginava as ferramentas que poderiam ser utilizadas para fazer isso. Eu acabei deixando o time buscar as ferramentas sozinhos e no fim das contas precisamos refazer todo o projeto. Sim, infelizmente a gente teve que fazer isso. Se eu, Gabriel, simplesmente não tivesse pressuposto que ele conseguiria fazer e tivesse uma conversa perguntando quais eram as ferramentas que ele conhecia para realizar a construção do e-commerce, esse retrabalho não existiria e a gente não teria toda essa perda de tempo que a gente teve, sabe? Então tem que ficar sempre muito atento a esses detalhes. Você tem que sempre observar e conversar com aquela pessoa que você está passando aquela demanda. Se ela conseguir executar e souber como fazer as ferramentas melhores para fazer isso, mete bala. Senão sempre pode dar algum problema, tá bom? É de suma importância na sua empresa você ter uma cultura de alcançar as metas. Quando eu comecei lá atrás, em 2017, a minha empresa, a Beauty Gold, eu jamais imaginei que a gente ia chegar em múltiplos 9 dígitos de faturamento. Ou seja, que teríamos mais de 100 influenciadores como embaixadores da nossa marca, nomes como Luísa Sonza, Taeme, Boca Rosa, enfim, diversos nomes, ou até mesmo ter 6 empresas no nível que elas estão hoje. E o que eu posso te afirmar é que nada disso seria possível sem ter a mentalidade de traçar e bater as metas com consistência. Então, meu lindão, o que eu quero te passar aqui nesse vídeo de mais importante são apenas 2 coisas. Primeiro, adquira a mentalidade de bater metas o quanto antes. Segundo, saiba separar suas metas nessas 3 categorias que eu te passei hoje. Isso vai tornar o processo muito mais simples na hora de você avaliar o andamento de cada uma das suas metas, tá bom? Bom, espero que você tenha curtido as dicas desse vídeo. Deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E lembrando, se você quer ir para o próximo nível de escala do seu negócio, vai ser um prazer enorme te ajudar em todo esse processo. Aqui embaixo do vídeo você vai encontrar um link para conhecer os meus programas e entender qual é a melhor forma que eu posso te ajudar de acordo com o seu nível, né? É o primeiro link aqui da descrição, tá bom? É isso, um forte abraço, fui!